transtornos, né? Sobre o transtorno narcisista, eu ouvi de uma colega que eu achei muito interessante e pertinente. O narcisista, ele sofreu em algum momento, provavelmente na infância, uma vergonha muito grande. E isso fez com que ele desenvolvesse esse falso eu. Então ele tem dificuldade para aceitar qualquer verdade que seja diferente da dele. E ele se coloca, né, acima de qualquer situação e cria, né, esse personagem que é uma autodefesa que ele carrega com ele desde então. E chega um determinado momento que pode ser que esse falso eu seja confrontado a ponto de ser derrubado, de ser colocado em xeque. E ele se sentirá nesse momento perdido. Por quê? Porque esse falso eu se desfez. E agora ele não tem mais esse personagem. Ele vai se retrair por um momento, ele vai precisar de uma reflexão muito grande para encontrar alguma coisa que ainda dê para ele uma vontade em continuar. Porém, é interessante que ele não desista. E ele vai precisar muito de uma iluminação divina, porque como ele não procura ajuda e acha, né, o suficiente, ele vai precisar de se conectar, né, com esse reino dentro dele, que Deus deu, né, deixou, para que ele encontre respostas e consiga reagir. E o autoconhecimento e essa autoanálise é muito importante, como a bipolaridade, como o borderline, como outros transtornos, né, como simples ou não tão simples, né, como poderia dizer, mas o complexo déficit de atenção, por exemplo, né, ao você diagnosticar, você vai saber lidar melhor com isso. Mas o importante é não desistir e saber trabalhar com isso. Como bipolar, saber que não é entrar em discussões que pode aflorar, fazer com que ele chegue no máximo, né, e perder a sanidade, como o borderline, que é muito emocional, não se deixar perder nas emoções, assim o narcisista, ao ser confrontado, ao se deparar com esse falso eu e se desfazer, ele vai precisar de se reerguer, de reconstruir, de criar uma nova imagem. E ele vai ter que saber lidar com isso, ok?